Oi lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês e mostrar a diferença de investimentos nos fundos imobiliários agros. Por que os fundos imobiliários agros, Diego? Porque eles são os que estão rendendo mais. Talvez exista uma competição bem acirrada entre os agros e os de papéis. Nesse momento, com a Selic do jeito que está, 13,75, os papéis eles estão surfando essa onda e eles rendem bastante. Mas provavelmente os fundos imobiliários agros rendem tanto ou mais do que os papéis. Eu quero mostrar para vocês 6 fundos imobiliários agros e o quanto que eles rendem investindo R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$25.000 e R$100.000 nesses fundos imobiliários. A gente vai ver até algumas informações deles, fazer umas comparações básicas e a gente consegue fazer algumas reflexões sobre esses números que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo, vamos ver essa história, vamos ver esse raciocínio. Os fundos imobiliários que eu estou visando são os de base 10. Eles são aqueles mais atrativos, os mais fáceis de comprar. A gente consegue, com pouco dinheiro, investir nesses fundos imobiliários. E todos eles são bem próximos de R$10. Os 6 fundos que eu estou mirando são esses carinhas aqui. Eu coloquei algumas informações nessa tabelinha aqui, ó, que é a tabelinha dos fundos imobiliários. Eu coloquei quem são eles, o valor atual deles, o retorno anual, o último rendimento, a liquidez média diária e o PVP deles. Então a gente tem essas informações dispostas aqui, que já dá uma boa diferença. A gente já consegue ver, por exemplo, olha, quem é o que rende mais entre eles, que é o Vigia. A gente consegue ver uma grande diferença entre liquidez média diária entre eles. O Vigia também é o que tem mais liquidez, mas todos os outros têm uma excelente liquidez. O OIAG não tanto, mas ele rende também bastante. A questão dos últimos dividendos, olha, a gente tem 3 que pagam 14 centavos. É o FGAA, o Vigia 11 e o Rura 11. Beleza, só que o Rura 11, olha, ele tá custando R$10,33, então ele é o que custa mais caro. E no retorno anual, ele é R$13,36, então ele é o que tá pagando menos ali, mas todos eles pagam acima de 1%. A gente sabe que os fundos imobiliários agros, eles estão pagando bem. Eles surfam uma onda que o Brasil é extremamente forte no agro, então esses fundos não seriam diferentes, eles estão na mesma onda. A questão do PVP, olha, a gente vê que 2 deles estão com 1, então é um valor justo, né? 2 estão com descontos, que é o OIAG e o RZAG, o XPCA e o Rura, eles estão com PVP um pouco acima de 1, mas nada muito distante. É bom pra gente ter essa percepção. Beleza. E nessa outra tabelinha, eu coloquei aqui os valores investidos. R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$25.000 e R$100.000. Aqui, é a quantidade de cotas e o rendimento mensal de cada um deles. É os mesmos campos, essa coluna aqui. A corzinha significa para conduzir na linha aqui, para ficar fácil ver. E basicamente, em R$1.000, obviamente não seria diferente. A gente vê que, olha, a gente consegue comprar Vigia 11, 105 cotas do Vigia 11 e atualmente ele daria um rendimento de R$14,70. Quanto mais rendimento aqui, isso aqui é lógico, tá? Quanto mais retorno, esse retorno anual é o dividend yield. Então, o dividend yield anual, quanto maior é esse carinha aqui, maior vai ser os rendimentos investindo R$1.000, R$5.000, R$10.000, não importa. Quanto maior o rendimento, maior o retorno. É sempre assim. Bom, mas e o que difere aqui, Diego? O que difere é a quantidade de cotas. Você provavelmente vai comprar cotas em quantidades diferentes, rendimentos diferentes, só que algumas coisas começam a acontecer. Algumas coisas a gente começa a observar aqui. Por exemplo, a quantidade de dinheiro investido é R$1.000. A gente consegue ver que a gente está conseguindo comprar 109 cotas do OIAG 11. A diferença entre eles, olha, não é tão grande. Ela começa a ser maior nesse carinha aqui porque ele custa mais caro. Então, quanto mais barato o fundo é, mais cotas você consegue comprar, naturalmente. Então, provavelmente, olha, sempre que os valores forem aumentando dos investimentos, o fundo imobiliário nesta listinha, que você consegue comprar mais em maior quantidade, é o OIAG 11, porque ele está 9,11. Pô, mas isso significa que ele é o melhor a ser comprado? De maneira nenhuma. Ele não é o que rende mais. O que rende mais aqui é o Vigia 11. Ele tem muita liquidez. O preço dele tá com PVP igual a 1. Tá justo. O OIAG 11, sem dúvida nenhuma, é o que tá com maior desconto. A gente tá vendo aqui. E quando você compra em grande quantidade, vai aumentando a quantidade de dinheiro investido em alguma cota que tá com desconto, quando o PVP dele subir para 1, você naturalmente vai ganhar uma maior diferença, porque você comprou numa maior quantidade. Eu tô mostrando para vocês a diferença de investimentos. Olha, ele vai aumentando de
mil, para 5 mil, 10 mil, 25 mil e 100 mil. Vamos ver os rendimentos mensais de cada um desses fundos. Para cada um desses valores, para o FGAA é R$14, R$71, R$143, R$359, R$1.437. Esse fundo imobiliário ele é excelente, ele rende bastante, a liquidez dele é excelente também, o último rendimento dele é bastante alto. O próximo, pessoal, é o Voyage. A gente já está vendo aqui que ele rendeu bastante também no último ano, o valor dele é o mais baixo entre eles, com R$1.000 você consegue quase R$12, R$60 com 5 mil, R$120, R$301 e R$1.207. E você já consegue perceber que a diferença ela vai aumentando, né? Exatamente por conta do rendimento dele, olha, que foi de 11 centavos. O próximo é o RZAG, de R$13,91 com R$1.000 de investimento, R$69, R$139, R$349, R$1.396. O XPCA11, ele tá te entregando R$11,44, R$57, R$114, R$276, R$1.148. Ele é o que tem o menor rendimento entre eles, olha, junto com o Voyage. Então você vê que o retorno não é tão grande, né? Ele é bem comparável com o Voyage, só que com o Voyage você acaba comprando mais cotas, então você acaba superando o XPCA11, apesar que ele rende bastante também. É um excelente fundo, a liquidez é absurda, né? Vamos lá, Vigia 11, R$14,70 com R$1.000 de investidos, R$73, R$147, R$367, R$1.472. Pelo rendimento aqui, ó, de 14 centavos, a gente já tá vendo que o retorno anual é bastante alto. Esse aqui, ele é o cara que mais entrega resultado nessa listinha. E o Rura 11, vamos ver, R$13,44, R$67, R$135, R$338 e R$1.355, respectivamente, com R$100.000 investidos. Ele, engraçado, olha que interessante, né? Isso é, obviamente, é a matemática. Ele entregou 14 centavos no último dividendo. Ele é o mais caro entre eles. Ele não é o que menos entregou resultado com R$100.000 investidos, por exemplo. A gente já vê, ó, que o XPA11, por conta desse rendimento, e o Voyage 11 entregaram resultados abaixo dele. Ele ali seria um terceiro de baixo para cima. Mas o cara que realmente se superou e é o que entregou mais resultados é o Vigia 11. Essas comparações elas são importantes para você ver a questão do valor dele. Então, o menor valor você compra a maior quantidade de fundos imobiliários. O menor valor, dependendo se o PVP dele é abaixo de 1, você vai ganhar na diferença quando chegar a 1. Então, se você comprar a maior quantidade porque ele está mais barato e espera chegar a 1, você vai conseguir ganhar um valor maior. Um outro ponto interessante é que se você verifica o fundo imobiliário que está rendendo mais, que tem uma boa diversificação, que é um bom fundo imobiliário, que está entregando bastante resultado, bastante liquidez, ele possui, você acaba adquirindo ele, mesmo num valor justo, você fatura bastante por conta dos rendimentos dele. Mas você acaba comprando um pouquinho de menor quantidade, mas você está ganhando bastante no rendimento dele, porque ele está performando bastante. Esse tipo de comparação é importante, é bom que vocês visualizem isso, porque às vezes vocês conhecem pessoas que estão investindo ou que possuem um imóvel. Esse imóvel ele custa 100, 200 mil reais, digamos 100 mil reais para a conta ficar fácil, porque é o que a gente já tem aqui. Se a pessoa tem um imóvel que custa 100 mil reais e ela está recebendo de aluguel R$1.000, quando você compara esse imóvel de 100 mil reais com um aluguel de R$1.000, você já olha que tem fundos imobiliários, olha, aqui todos pagam mais que R$1.000 de aluguel. Então, basicamente, a pessoa está perdendo dinheiro. Fora que o aluguel, ele tem um imposto de renda, né? Então, vai haver um imposto de renda sobre aquele aluguel da pessoa, do dono do imóvel. É bom fazer esse tipo de reflexão que você consegue começar a entender do tipo, putz, quer dizer que um imóvel ele rende menos que um fundo imobiliário? Depende do imóvel, depende do aluguel do imóvel, depende da quantidade de inquilinos, porque às vezes tem aqueles imóveis, kitnet, por exemplo. Então, se o cara tem 10 kitnets num imóvel que custa 100 mil reais e cada kitnet o cara consegue cobrar X valor, faz sentido. Dependendo, não faz sentido. Esse tipo de reflexão você vai começando a perceber que às vezes não faz sentido você aplicar o seu dinheiro num determinado investimento e faz sentido aplicar em um outro determinado investimento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexãozinha, desse tipo de tabela aqui, para a gente até ver, comparar alguns fundos imobiliários. Eu mirei no agro porque ele está rendendo bastante e esse vídeo vai ser interessante no futuro, porque a gente vai comparar esse vídeo com outros vídeos que eu vou fazer em outros momentos do ano, para a gente comparar como que foi andando os resultados dos fundos imobiliários agros. Esse tipo de fundo imobiliário ele é bastante recente.
bastante. Então a gente vai acompanhando a evolução ou a não evolução dos fundos imobiliários agros. A gente vai fazendo essas comparações e vai entendendo o quão bom ou quão ruim eles são. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso me ajuda demais. Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.